Renato quer ficar. Esse foi o discurso do treinador que reverberou no bastidor do Grêmio e gera consequências. Nós vamos falar sobre Walter Kahneman, que precisará ficar mais uma vez 5 meses afastado, pelo menos por conta de um problema crônico, o que gera uma necessidade no mercado de transferências. Depois da vinheta, os bastidores do Grêmio e tudo o que aconteceu nas últimas horas. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é de KTO.com, onde a diversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% de bônus em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes, mas lembra que a aposta pode fazer você perder dinheiro, então muita responsabilidade e só se for maior de 18 anos para brincar lá na KTO, tá? Quero falar com vocês sobre as últimas horas e eu começo com a entrevista bombástica, exclusiva do técnico Renato ao jornal 0 Hora. A entrevista na íntegra será publicada na edição da quinta ou da sexta-feira. Se não me engano é da sexta-feira, mas alguns trechos já foram divulgados no site do jornal, no portal GZH, e o trecho mais importante, por óbvio, já repercute. Renato quer ficar. Renato falou isso. Renato disse que quer ficar. Ele diz também que está em cima do muro por conta das críticas, das vaias, da repercussão, mas que se dependesse dele, permaneceria em Porto Alegre. E mais uma vez condicionou a sua continuidade ao que o torcedor desejar ao término do Campeonato Brasileiro. Vale a pena lermos aqui um pouco do que falou o Renato. Abre aspas, se você não acompanhou. Hoje meu sexto sentido diz que estou em cima do muro. Fiquei muito triste quando soube que a torcida me vaiou. Vaiaram no início da partida, né? Entendo o torcedor. Perdemos o Grenal e caímos na Copa do Brasil e na Libertadores. O Renato tem culpa? Tem. Mato essa no peito. Torcedor quer ganhar sempre e eu entendo. Mas o torcedor precisa saber e entender os motivos. Quando fizermos os pontos necessários, vou sentar com o Guerra para me despedir ou sentar com ele e perguntar o que ele pensa. Mas vou sentir o ambiente externo também. O torcedor que vai me dar esta resposta. Fecha aspas. Aqui uma observação importante. Renato fala, quando fizermos os pontos necessários, ele está se referindo à zona do rebaixamento. Ou seja, quando o Grêmio fechar 45 pontos, ele, Renato, vai sentar e vai conversar com a direção. O que me leva a uma próxima pergunta. Se a decisão for por uma ruptura, Renato não termina o Campeonato Brasileiro, então? Se a decisão for por uma renovação, obviamente terminaria. Mas se for por uma ruptura de trabalho, depois dos 45 pontos, Renato já iria embora? Isso aqui ficou meio aberto para mim, tá? Renato ainda disse o seguinte, abre aspas, por mim faria um contrato pro resto da vida com o Grêmio, só que eu não decido isso. Minha cabeça hoje está voltada para fazer os pontos que precisamos no Brasileirão. Eu não posso chegar lá para o presidente do clube, para o vice-presidente, para o executivo e para a torcida do Grêmio dizer, eu vou ficar. Pode ser um desejo meu, mas aí tem uma decisão de um presidente, de uma diretoria, de um executivo e de uma torcida. Se quando fizermos a pontuação e eu sentir que as pessoas me querem aqui, vou fazer força para ficar. Se eu sentar e ver que as pessoas não me querem aqui, em primeiro lugar eu vou sair com uma consciência tranquila demais por tudo que fiz, mesmo não ficando. Sei o que fiz durante esse ano. Se não sentir isso da direção e da torcida, vou embora, fecha aspas. Tá muito claro aqui o sentimento do Renato e a forma como ele está pensando, ou pelo menos como ele está comunicando. Afinal de contas, nós temos informações contrárias a essas palavras, que dão conta de um Renato que pensa assim numa ida para o Rio de Janeiro, num descanso um pouco maior durante o período do Campeonato Gaúcho, um Renato estressado com o ambiente. Mas o discurso dele, para 0 Hora agora foi, eu quero ficar, está nas mãos do presidente da torcida. Renato também falou, e é importante que a gente comente isso aqui, que não gostou do que aconteceu com o técnico Roger Machado e a depredação, o vandalismo lá na arena, em cima do nome do treinador.
Renato disse que não aprova, condenou os ataques à calçada da fama e relembrou, né, aqueles que esqueceram, que o Roger tem a sua história e tem as suas conquistas com a camisa do Grêmio. Enfim, capítulo Renato, vamos ler aí a entrevista na íntegra em GZH, na 0 Hora, agora nas próximas horas, mas ficou muito claro o sentimento do treinador. Virando a página, notícia ruim. Walter Kahneman precisará passar por uma nova cirurgia. Kahneman sente dores no quadril, do outro lado operado. Kahneman já teve um problema no lado esquerdo e agora relata dores no lado direito. O Grêmio emitiu uma nota justificando de maneira muito detalhada tudo o que aconteceu, dizendo inclusive que o departamento médico e que o próprio jogador sabiam dos riscos de uma nova lesão, de um novo problema. E a cirurgia que ele passará agora é exatamente a mesma que ele passou no final da temporada de 2021. E lá foram 5 meses de recuperação. Ou seja, possivelmente 5 meses sem Walter Kahneman, já que ele passará por cirurgia nas próximas horas. Repito, foi do outro lado. Não é do mesmo lado, foi do outro lado. A ausência do Kahneman por pelo menos 5, 6 meses, quem sabe, obrigará o Grêmio a repensar o mercado, né? O Grêmio que já tinha a ideia de contratar 2 zagueiros, se tiver a volta do Kahneman ali no início do mês de maio, ainda assim precisa de mais um. Talvez mais um zagueiro terá que ser contratado. O Grêmio vai contratar zagueiro, isso está decretado, mas a ausência do Kahneman pode fazer com que haja um planejamento ou um novo cálculo para as necessidades do sistema defensivo no próximo ano, tá? Pra gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, o atacante Martin Bright White deu entrevista à Grêmio TV. E ele reclamou dele mesmo, tá? Claro que foi muito elogioso, muito simpático, mas ele fez uma autocrítica. Ele acredita que pode mais, ser mais artilheiro, ser mais goleador e que ele se cobra para isso. Ele acredita que pode contribuir ainda mais com gols do que vem contribuindo. Até aqui são 14 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. Nós estamos falando de um jogador extremamente efetivo e participativo, mas ele acha que pode mais e está prometendo mais para o futuro. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Mais cedo fizemos um conteúdo sobre treinadores. Eu falei sobre o pedido de demissão do Crespo lá no Al Ain, ele está livre no mercado, mas agrego aqui uma informação. Nas últimas horas, o relato feito pelo César Cidade Dias, inclusive, o nosso amigo, parceiro do CCD, é de que o Crespo quer voltar para a Itália e não vir para o mercado brasileiro. Mas assim, Crespo é um dos alvos para uma eventual saída do Renato. E os detalhes do Crespo e de outros nomes você encontra no vídeo que apareceu aí. A gente se vê. Tchau, tchau.